Shalom, paz, prosperidade, saúde, segurança e ser completo. É isso que eu estou desejando para você esta manhã. Programa Pedra Angular de volta com vocês. Satisfação imensa e maravilhosa poder estar de volta na apresentação deste programa. O Tabernáculo em Pedra Branca tem a honra de adentrar agora na sua casa, no seu lar, no seu trabalho, onde você estiver, para transmitir as verdades de Deus reveladas para esta última geração. Não estamos aqui para fazer proselitismo, não estamos aqui para sermos melhor do que ninguém. Estamos aqui para apresentar a você a fonte cheia de sangue que jorra das veias de Emanuel, onde pecadores mergulham neste sangue e têm seus pecados perdoados. Queremos que você mergulhe nesta fonte cheia de sangue. Jorrou das veias de Emanuel, de Deus conosco. Nós fomos resgatados pelo sangue do próprio Deus. Atos capítulo 20 diz isto. Então, naquele dia no Calvário, aquele sangue jorrou daquelas veias santa, justa, maravilhosa, aquelas veias de Emanuel. E quando você mergulha nesta fonte cheia de sangue, você tem seus pecados perdoados. Não apresentamos religiões, denominações. Não, isso é tudo morte. Isto é areia movediça. Mas nós estamos continuando aqui o livro de Êxodo. E nós queremos pregar este livro todo, porque o livro de Êxodo é a saída do cativeiro da escravidão do Egito em direção à terra prometida. É a libertação dos pecados, das paixões pecaminosas para uma vida em Cristo. É sair do mundo e entrar na palavra. Então, nós já falamos sobre Páscoa, sobre várias coisas, e nós estamos agora, eu quero pegar esta linhagem, pegar este livro, para que nós possamos entender que a caminhada de Israel é a caminhada da igreja. Israel saiu debaixo do sangue de um cordeiro, cruzou o Mar Vermelho, foi para o deserto, e do deserto eles passaram 40 anos, e aí, para entrar na Terra Prometida, e a gente vê que para entrar na Terra Prometida, daqueles que saíram 2 milhões, só entrou 2. Então é assim, Israel no Egito é povo de Deus, Israel no deserto é igreja de Deus, mas Israel em Canaã é a noiva. Só a noiva vai cruzar o Jordão. Jordão quer dizer fazer morrer a si mesmo. Então só a noiva vai fazer morrer a si mesmo para entrar na Terra Prometida. E a Terra Prometida é símbolo do batismo com o Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo. Então quando você está selado com o Espírito Santo, você está selado até o dia da redenção. Que redenção é esta? Se a minha alma foi redimida, a redenção do meu corpo. Quando eu estou selado pelo Espírito Santo, eu tenho a convicção que meu corpo vai ser transformado, ele vai ser redimido. O imortal vai se revestir da imortalidade. Então o livro de Êxodo é a saída dos israelitas do Egito em direção à Terra Prometida, é a saída da igreja, é a caminhada da igreja. Você sai debaixo do sangue do Cordeiro, lá no Calvário, Cristo verteu seu sangue para redimir a nossa alma. Ao aceitar Cristo, aceitar o Calvário, você vai para o batismo, para cruzar o Mar Vermelho. Então o Mar Vermelho é símbolo de quê? Do batismo. Então, quando você cruza o Mar Vermelho, quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai andar numa indagação de uma nova consciência e
dar testemunho público da vossa fé em Cristo, que você saiu das paixões pecaminosas do pecado e agora você vai caminhar no deserto. O deserto é símbolo da santificação. Então, isso é a caminhada. Ao longo nós vamos falando sobre isso. Mas eu quero terminar hoje o capítulo 2, quando Moisés tenta libertar os filhos de Israel, a sua maneira, aquela maneira não dava certo. Vamos lá, vamos ler aqui. E aconteceu naqueles dias, eu estou lendo Êxodo capítulo 2, versículo 11, a partir do 11. E aconteceu que naqueles dias, quando Moisés havia crescido, que ele saiu a seus irmãos e viu suas cargas. E ele viu um egípcio ferir um hebreu, um dos seus irmãos. E ele olhou para o lado e olhou para o outro, e quando viu que não havia nenhum homem, matou o egípcio e escondeu na areia. E quando saiu no segundo dia, eis que 2 homens hebreus estavam contendendo. E ele disse ao que fazia a injustiça: por que feres o teu companheiro? E ele disse: quem te fez príncipe juiz sobre nós? Intentas matar-me como mataste o egípcio? E Moisés temeu e disse: certamente esse negócio já é conhecido. E quando Faraó soube disto, tentou matar Moisés, mas Moisés fugiu da face de Faraó e habitou na terra de Midian e se assentou junto a um poço. Pai, tua palavra é a verdade. É a verdade que liberta. É a verdade que traz libertação. Unge o povo agora que está ouvindo esta palavra. Unge os meus lábios e o meu coração. Unge os corações das pessoas agora para captarem a revelação. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, já falamos das lições passadas, quando Moisés foi tirado das águas, quando a sua mãe, Joquebede, antes de entregá-la para o mundo, orou por ele. Não tinha dado nenhum nome a ele, mas entregou aquele menino a Deus. E às vezes você entrega seu filho a Deus, Deus retorna ele para você. E retorna ele e traz ele de volta para você com um nome. Você manda sem nome, mas Deus te devolve com um nome. Moisés, porque foi tirado das águas. Então, nós já falamos, foi a única vez na história da Bíblia que uma mãe é remunerada para amamentar o seu próprio filho. Foi o que aconteceu com Joquebede amamentando Moisés. Mas existia uma crença judaica que dizia que os egípcios eles souberam por sinais no céu que Deus havia enviado um libertador para Israel. Por isso que Faraó mandou matar as crianças abaixo de 2 anos, mandou matar as crianças no Egito. E aí você vê que existe uma semelhança muito grande entre Moisés e Cristo. A Bíblia diz que Jesus foi viver no Egito, Maria levou o menino para o Egito, para que se cumprisse as escrituras: do Egito chamei meu filho. Então, faz uma referência a Moisés e a Jesus. Você tem que, quando Jesus nasceu, houve um sinal no céu de que o rei dos judeus tinha nascido. E houve um alvoroço de Herodes e ele mandou matar também as crianças. Você vê que a Bíblia diz em Êxodo que Moisés diz: Deus levantará um profeta semelhante a mim. Quem seria este profeta? Jesus Cristo. Então, há figuras entre Moisés e Jesus, as comparações são brilhantes. Moisés foi tirado das águas, Cristo precisou passar pelo batismo também. E ao sair das águas, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba e disse: este é meu filho amado, em quem me comprazo habitar. Então, Moisés foi educado pelos sábios egípcios.
um jovem altamente preparado pelas ciências do Egito. O profeta William Branham diz que ele era um estudante, diplomata e um soldado. Moisés seria o próximo faraó. Altamente preparado na ciência, nas artes de guerra, preparado em várias coisas. Mas não é dessa forma que Deus prepara o homem para libertar o seu povo, não. Altamente preparado, mas a maneira que ele queria libertar o povo, não dava certo. Aí você tem o seguinte, o homem às vezes pode estar preparado teologicamente, ter sua teologia grande, ter sua inteligência, sua educação, sua religião, mas isto não liberta ninguém. Mas uma experiência com Deus faz a diferença. O que precisamos hoje é de homens que tenham experiência com Deus. Nós não precisamos de homens mandados por outros, como nós temos pastores mandados por outros. Homens que não têm espinhaço para libertar ninguém. Homens sem chamado de Deus. Ora, estava Moisés com toda a sua arte de guerra, sua ciência, sendo um diplomata, um soldado, um estudante, um homem de guerra, não conseguiu libertar o povo. Mas quando ele teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, Deus manda ele com a vara torta na mão para libertar 2 milhões de pessoas. Você vê o que é e como isto faz a diferença. Mas vamos lá, deixa que eu ir por partes. Por partes aqui. Quando Deus escolhe, Ele não escolhe baseado na visão humana. Quando Deus escolheu uma família, eu estou falando aqui tudo baseado nas mensagens do profeta William Branham, porque são várias mensagens, não dá para citar todas, mas tudo isso aqui é baseado naquilo que o profeta falou. Ele disse assim, ó, Deus escolheu uma família simples, um homem que era um oleiro. Deus não apanha celebridades para fazer a sua obra, não. Deus apanha pessoas simples. O profeta diz, Deus escolhe uma família simples, uma família escrava, um oleiro. Deus podia ter ordenado anjos, ter ordenado o vento, ter ordenado as nuvens para libertar seu povo. Mas não é desta forma que ele trabalha. O profeta diz, Deus trabalha na simplicidade. Deus trabalha na humildade. É dessa forma que Deus trabalha. Não há outra forma dele trabalhar. Foi sempre assim. Deus mora na humildade, anda na humildade, vive na humildade, pratica a humildade. Então o Moisés agora com 40 anos de idade, sábio, diplomata, soldado, homem instruído nas artes de guerra e na instrução, tenta libertar o povo à sua maneira, aquela maneira que ele tinha, a teologia que ele tinha, a educação que ele tinha. Aí nós estamos vendo o mundo cheio de teólogos, mas não consegue libertar o povo. Então veja, foi tentar libertar um israelense. Como? A sua maneira. Não da maneira de Deus. A maneira de Deus é por uma experiência. Quando Deus chama um homem, Ele mesmo capacita, prepara e equipa aquele homem para aquela obra. Mas vamos lá. Vamos entender isso aqui bem claro por partes. Então diz assim, ó. Moisés foi tentar libertar os israelitas. Fracassou. Matou um egípcio e enterrou na areia. Na areia. Observe. Fracassou com Deus. O profeta diz, Moisés falhou com Deus. Agora, quando um homem que tem o chamado de Deus para fazer aquela obra, você tem que ver uma coisa que o profeta William Branham diz, fracasso não anula chamado. Não.
Eu posso ter fracassado em algumas coisas, mas aquilo não anula o meu chamado. Se Deus tem um chamado para a minha vida para fazer aquela obra, eu vou fazer aquela obra e ninguém empata. Então o profeta disse assim: fracasso não anula chamado. Mesmo que você falhe com algumas tentativas à sua maneira, Deus vai te chamar para uma conferência. E onde foi que ele chamou Moisés para uma conferência? No deserto. Longe de família, longe de problemas, longe destas coisas. Deus nos chama para estar a sós, para poder ter uma experiência. Você não pode viver de experiência dos outros. Não, você tem que ter sua própria experiência divina. Então, ele fracassou, foi lá, matou um egípcio e enterrou na areia. Então, na areia, olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo. Opa, vamos para aqui. Não tem ninguém vendo, mas a Bíblia diz, não tem nada de oculto que não venha a ser revelado. Não tinha ninguém vendo, né? É desta forma que eu vou fazer, mas Deus está vendo. E aquilo vai vir à tona. E muitas coisas estão vindo à tona de pastores caídos dentro da mensagem. E vai vir à tona. Não tem nada de oculto que não venha a ser revelado. Tem deles aí que já estão dizendo assim para os jovens: pode namorar, só não deixa a igreja. Sabe? Pode namorar. Observa só, pastores caídos. Então vamos lá. Aí Moisés olha para um lado, olha para o outro, não tem ninguém vendo, mata o egípcio e enterra na areia. Depois ele vê dois israelitas brigando, um injustiçando o outro. Ele diz: por que você pratica injustiça com seu irmão? Aí o israelita diz: acaso vai me matar? Quem te fez juiz sobre nós? Acaso vai me matar como matou aquele egípcio? Opa, a coisa foi descoberta. Então Moisés diz: eita, a coisa já foi descoberta. Faraó também descobriu e queria matar Moisés, ele teve que fugir. Tentativas frustradas, a sua maneira de tentar libertar o povo não vai dar em nada. Você vai acabar como um fugitivo. Mas, quando o profeta falou isso tocou profundamente o meu coração. Eu posso fracassar em várias coisas, em várias tentativas, mas aquilo não anula o meu chamado. Se Deus tem uma obra para você realizar, você vai realizar. Outro não toma o seu lugar. Olha como isso é maravilhoso. Outro não toma o seu lugar. Mas vamos lá. Então, Moisés estava longe no deserto, longe destas coisas. Deus chamou ele para uma conferência. Para uma conferência, a sós. E ali Deus falou com ele. Agora, veja só, uma coisa que Moisés tinha certeza, o profeta disse, é que ele tinha nascido para ser profeta. Ele tinha essa certeza. E o profeta William Branham diz, por isso que você sabe, o que eu estou falando aqui é baseado naquilo que o profeta William Branham falou. O profeta disse assim: olha, Moisés ele nasceu com um dom de fé. Com um dom de fé, um grande dom de fé. Mas mesmo que você nasça com um grande dom de fé, você tem que ter um encontro com a luz sobrenatural. Porque mesmo que Moisés tinha certeza que tinha nascido para ser um profeta, que ele nasceu com um grande dom de fé, mas mesmo que ele fosse usar aquele dom de fé sem ter tido um encontro com o sobrenatural, não daria certo. Eu entendo que existem pessoas na igreja que têm o dom de fé, dom de cura divina, e os dons têm que estar em operação na igreja. Então, Moisés nasceu com aquele grande dom de fé. Mas ele ainda não tinha sido comissionado, ele só foi comissionado depois da sarça ardente. Quando ele teve um encontro, uma experiência com Deus. Tem muito pastor no púlpito que não teve experiência com Deus.
Ele foi mandado por outro homem. Eu conheci convivi 8 anos com um que disse que não daria um só passo se não consultasse um grandão que havia por trás dele. Nicolaísmo. Eu o deixei por causa disso, pela prática nicolaíta que ele praticava. E hoje ele não tem espinhaço nem mais para sustentar a igreja. Olha a igreja dele, a condição está mundana. Mundana. Então observe só. Homens que não tiveram chamados. Porque eu não acredito em trabalho que seja dado pelos outros. Hoje existem muitos pastores que têm trabalho que foi dado pelos outros. Não, eu acredito em começar do zero, ralando, sofrendo, para conseguir uma alma. Mas ministérios dados, aquele homem fica sujeito àquilo. Fica com o rabo preso. Aqui na Paraíba está cheio de nicolaíta, neste grupo aí chamado Fé Perfeita. Nicolaitas. E o nicolaísmo é as profundezas de Satanás. Então veja só. Deixa eu ver aqui, ó. Aí, mesmo que você nasça como um profeta, que você tenha um dom de fé, um grande dom de fé, mas se você não tiver um encontro com o sobrenatural e uma experiência com Deus, você não liberta ninguém. Agora observe. Ele foi comissionado depois daquela sarça ardente. Agora você vê o que é um homem vindicado por Deus, o profeta disse. Um homem vindicado por Deus, ele não precisa mais ser um diplomata, não precisa mais ser um estudante, não precisa mais ser um soldado. Ele só precisa de uma vara torta na mão, um pedaço de madeira para libertar 2 milhões de pessoas. É isso que faz a diferença. É isto que faz a diferença. É ser vindicado por Deus. Então veja só. Com uma vara torta na mão, o homem que Deus chama, ele prepara, equipa e capacita e sustenta aquele homem para aquela obra a qual ele comissionou aquele homem para aquilo. Então observe só. E aquele homem vai levar a bom termo aquela obra que Deus comissionou ele para aquilo. Então veja só. Você sabe que quando Moisés ele fez aquilo, Moisés ele sabia que tinha nascido para ser um profeta, para ser um libertador. Ele tinha um grande dom de fé. Mas Moisés, quando matou aquele egípcio, enterrou na areia e soube que foi descoberto aquilo e que Faraó queria matar ele, Moisés pensou assim: pronto, todo o meu sonho que eu tinha de libertar o povo de Israel foi por algo abaixo. Você sabe que nós chegamos aos momentos assim, que nós fracassamos e achamos que todos os sonhos da nossa vida acabou. Por causa do nosso fracasso, acabou. Então Moisés também pensou isto. Pensou desta forma. Você vê, aquele homem que escreveu o livro Peregrino, John Bunyan, ele foi preso, ele estava na prisão. Ele chegou a pensar: se Deus me chamou para pregar o evangelho, por que eu estou aqui na prisão e vou ficar na prisão? Aí foi que ele teve o sonho, aquele sonho que ele contou naquele livro, O Peregrino. E ele viu que as palavras, elas fluem mais rápida quando são colocadas no papel. Então ele pensou: então Deus me chamou para um propósito. Mesmo estando na prisão, eu vou pregar esta palavra. Então ele terminou dizendo assim: quem saberá a extensão desta vida? Eu não sei se eu devo continuar livre ou devo voltar para a prisão, mas
Seja na vida, seja na morte, seja na liberdade, seja na prisão, eu devo enfrentar tudo pelo meu Deus. Então, John Bunyan disse isto. Então, Moisés ele pensou, acabou-se. Agora, Moisés teria que sair fugitivo para não morrer. Então, os sonhos de libertar Israel, ele estava com 40 anos de idade. O sonho de libertar Israel, o que ele tinha, sabia que tinha nascido para aquele propósito, ele disse, acabou-se. Acabou. Não, acabou não. Às vezes nós chegamos ao momento que nossos fracassos nos frustram e nós pensamos que acabou, mas Deus está no controle. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Foi assim que Jó disse. Nenhum dos planos de Deus será frustrado. Nenhum. Mas aí ele vai para o deserto, Deus chama ele para uma conferência. Ele tem uma experiência com Deus, Deus comissiona ele, agora ele volta para o local de onde ele fugiu, estava fugindo da morte, agora ele volta para libertar com o quê? Vou aqui só ilustrar. Um pedaço de pau torto na mão ele disse, eu vim para libertar o povo. É um paradoxo para o mundo, parece um paradoxo, mas para Deus tudo é possível. Tudo é possível. E tudo é possível ao que crê. Que Deus te abençoe. Que isso faça que nós venhamos a se animar, mesmo diante dos fracassos. Mas se Deus tem um propósito, tem um chamado e tem uma obra em tua vida, o fracasso que você cometeu não vai anular o teu chamado. Não vai. Pode ter certeza disto. Não vai anular o teu chamado. Então o homem tem que ter experiência com Deus. Ele não deve ser mandado por outro homem. Um homem manda outro homem para outro local. Tira a liderança do Espírito Santo. Tira a liderança do Espírito Santo. Então ele é mandado por outro homem. Nicolaísmo. Tenhamos a experiência com Deus e vamos em frente, porque aquele que Deus chama, Ele mesmo capacita. Deus não escolhe preparados, mas prepara escolhidos. Que Deus te abençoe e te ajude. Eu só quero deixar o endereço para os nossos cultos. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Ali está o nosso tabernáculo. Vem estar conosco. Domingos e quartas, às 19h30. Foi bom estar com vocês. Foi maravilhoso. O nosso WhatsApp para contato é 986286747. O código 83 Paraíba. Vem estar conosco, domingos e quartas, às 19h30. Você é meu convidado especial. Rua Cândido Gambarra, sem número, próximo à antiga caixa d'água. Não apresentamos religião para ninguém. Apresentamos Cristo. Vivendo, Ele me amou. Morrendo, Ele me salvou. Sepultado, Ele levou os meus pecados. Ressuscitado, Ele me justificou. Eu amo. Um dia eu verei como Ele é. Fica na paz. Shalom.